Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso programa Mapa do Progresso Financeiro. Aqui você vai aprender como fazer sobrar dinheiro e investir para ter mais liberdade. Eu sou o Murilo Cardoso, sou investidor desde 2012 e eu invisto com o propósito de ter a minha liberdade financeira. Durante 4 anos eu ministrei treinamentos presencial de educação financeira e investimentos e por mais de 5 anos eu trabalhei desenvolvendo tecnologia para empresas do mercado financeiro. Aqui nós vamos falar sobre objetivos, metas e o impacto direto deles no resultado de seus investimentos e qual a importância de você definir metas, como elas influenciam diretamente no resultado e aumentam o nível de assertividade que você tem nos seus investimentos. E se você sente que hoje você investe, mas não sabe se está no caminho certo, bom, a partir de hoje você vai parar de investir no escuro. Você vai sair do modo tentativa e erro quando o quesito é investimentos. Muita gente acaba investindo sem saber se está no caminho certo. Não consegue avaliar se o resultado que ele tem é bom ou ruim. Vive trocando de estratégia e acaba culpando o mercado por ter resultados muito baixos, muito aquém do que ele poderia ter. A partir daqui, você vai trocar a confusão por direção. Você vai passar a investir com critério. Nós vamos transformar o investimento em um processo previsível. Sem objetivos e metas, o investimento parece algo que é imprevisível, é muito arriscado, envolve uma energia, um esforço emocional muito grande. Investir pode ser um processo lógico. Cada dinheiro tem uma função, cada prazo tem uma estratégia e cada decisão tem um porquê, uma motivação. Por que você vai colocar o seu dinheiro lá? Qual o propósito? Esse pequeno ajuste muda completamente a sua relação com o dinheiro. Aqui, a oportunidade é a previsibilidade, não uma promessa. Beleza? Nós vamos mudar a pergunta principal da vida financeira. Você vai parar de perguntar qual investimento vai me dar mais retorno para qual decisão me aproxima do meu objetivo. Quando a mudança acontece, o jogo financeiro muda completamente. Eu vou lhe trazer um exemplo. Imagine aqui, o João, 29 anos, trabalha aí no mercado como CLT. Começou investindo sem objetivo. E aí, pulando de ativo em ativo. Uma hora investe em renda fixa, outra em renda variável, ações, fundos, troca, sem critério, sem método, sem estratégia. E após João ter clareza e definir onde ele quer chegar, ele passa a definir como meta uma reserva de emergência e depois a sua aposentadoria. Agora o negócio fica muito mais fácil. A partir daí, o João ele consegue organizar os aportes, escolher o investimento que é mais adequado para atingir cada um desses objetivos, porque quando a gente fala de reserva de emergência, a quantidade de opções que você tem é uma, o tipo de investimento é muito mais limitado. Enquanto você pensa na aposentadoria, que é um projeto de muito longo prazo, então o leque de opções aumenta significativamente. E aí o João ele tende a ser o quê? Muito mais assertivo e investir com muito mais tranquilidade, porque agora ele tem uma clareza exatamente onde ele quer chegar. A Ana, 35 anos, autônomo. Vamos imaginar, é um personagem fictício, tá? Ela tinha medo de investir e ela acha que precisa acertar o melhor ativo. Eu tenho que acertar no alvo para ter resultado. Quando ela definiu meta de curto, médio e longo prazo, ela passou a investir com muito mais clareza, com estratégia, previsibilidade. Ela sabe o que, quando e por que ela está fazendo aquela operação, por que ela escolheu cada um dos ativos que fazem parte da sua carteira. Vamos agora imaginar o Carlos. O Carlos, 42 anos, empresário. Ele sempre consegue investir valores mais altos, porém sem planejamento, sem direção. Quando ele faz o alinhamento das metas, tem um prazo muito mais claro,
ele consegue reduzir o risco, melhorar muito o retorno de seu investimento e ajustar o investimento ao seu perfil. E ele fica muito mais tranquilo, porque a partir do momento que você alinha o investimento ao seu perfil de investidor, você tende a ficar muito mais tranquilo. Se você está hoje, por exemplo, em seu investimento, ansioso, preocupado, tenso, tem alguma coisa errada. Isso é um sinal de que aquele investimento que você fez não está alinhado com o seu perfil de investidor. E essa ansiedade, o medo de perder, ele acaba gerando uma sensação negativa, sendo que investir tem que ser algo muito legal, tem que ser algo positivo, você tem que gostar, sabe? A expectativa de você ganhar o dinheiro, ter um resultado no seu investimento, ela tem que ser boa, ela não pode te passar uma ansiedade, te deixar preocupado, com medo, tenso. Ela tem que passar tranquilidade, beleza? E é isso que o Carlos conseguiu a partir do momento que ele definiu o objetivo e alinhou ali com o seu perfil de investimento. Você já ouviu falar alguma vez no seu amigo, um familiar, uma pessoa próxima ou em uma roda de conversas: eu não ganho o suficiente para ter objetivos, para ter metas? Você já ouviu falar isso? Eu já ouvi falar algumas vezes e a minha resposta é sempre: cara, quanto menos você ganha, é que você tem que ser preciso com o investimento, onde você vai botar o seu dinheiro. Você não pode colocar o seu dinheiro em qualquer lugar, você não pode se dar o luxo de perder, você não pode se dar o luxo. Você tem que ser mais preciso, mais assertivo. E para isso você precisa saber exatamente onde você quer chegar. É você que precisa ter clareza ainda mais dos seus objetivos, para você não desperdiçar, para você não perder, não jogar o seu dinheiro fora. Então fique esperto. Você dizer que não ganha o suficiente para ter metas é um risco muito grande que você traz para a sua vida de acabar perdendo e desvalorizando e tendo prejuízo. Porque você pode colocar em qualquer dica, em qualquer lugar, que pode acarretar grandes prejuízos para você. Beleza? O mercado muda a toda hora. Você já ouviu isso? Claro, o mercado muda. A economia, o mundo está em movimento. Os negócios estão acontecendo neste exato momento. E esse movimento que acontece no cenário econômico global, ele gera impacto sim em determinadas classes de ativo. E o que você tem que fazer é estar esperto, é você ter metas. A partir do momento que você tem a meta bem definida e uma estratégia clara e flexível, sem perder o rumo, você consegue olhar para esses movimentos que estão acontecendo no mercado com clareza e falar: cara, eu tenho um investimento que é para minha aposentadoria, que é daqui a 5 anos, para daqui a 10, 15 anos. Para que eu vou me desesperar? Deixa eu ver qual foi o impacto desse movimento, dessa notícia, desse fato, acontecimento que está rolando aqui no meu investimento agora. Ah, as ações que eu tenho, minha carteira caiu X%. Beleza, a carteira caiu X%. Pode ser que seja várias pessoas, vários investidores que estão desesperados, movidos pelo efeito manada. Você já ouviu falar no efeito manada? Quando as pessoas que estão ali sem visão, estão ali no oba-oba seguindo dica, elas começam a seguir o movimento desesperado porque o mercado está caindo. Pois é, a partir do momento que você tem as metas claras, você sai, para de seguir a manada e toma decisões muito mais assertivas, com muito mais clareza e previsibilidade. Então, minha carteira está caindo. Deixa eu ver qual é o impacto real nisso. Aí você vai lá no relatório divulgado pela empresa na área de investidores e vê que no último trimestre a empresa divulgou que teve lucro, caixa e nos anteriores também. E ela continua trazendo uma perspectiva positiva. Faz sentido você ficar desesperado e vender os seus ativos porque o mercado mudou? Não, porque a sua meta é de longo prazo e você
teve o cuidado de escolher o ativo que está alinhado com o prazo, com a data que você definiu em seu objetivo. E isso te dá muito mais tranquilidade, muito mais assertividade. Você conhece alguém e já ouviu falar: eu tenho medo de perder dinheiro, eu tenho um pavor de investir no mercado financeiro, tomar uma decisão errada e perder dinheiro? Essa insegurança é normal. Quem não tem medo? Quem quer perder dinheiro? Eu não quero perder dinheiro. Só que você precisa entender que muita gente que tem esse medo já viu algumas histórias, seja amigo, familiar ou de outras pessoas, histórias negativas de pessoas da sua rede ou fora e perderam dinheiro. Ele já viu histórias ruins sobre a bolsa ou simplesmente ele não sabe o que está fazendo. Ele está ali seguindo a manada e realmente aí o risco de perder dinheiro é altíssimo. O problema não é o medo. O problema é você investir sem direção, sem ter uma direção clara de onde você quer chegar. E isso faz com que qualquer movimento pareça, né, perigoso, pareça arriscado, sabe? E ter objetivos e metas muito claros ajuda você nesse processo. Ele não vai eliminar o risco. Em hipótese alguma, o risco não vai ser eliminado. O risco do mercado existe. E aí você precisa ter essa noção, mas ele elimina muito a possibilidade de você tomar uma decisão errada por falta de planejamento, por falta de visão. Ter metas te ajuda a reduzir drasticamente o risco. Você sabe exatamente onde você quer arriscar, quando você quer arriscar, por quanto tempo o seu dinheiro ele pode ficar investido naquela alternativa. E aí você começa a investir escolhendo os ativos, as opções que são muito mais alinhadas com aquele objetivo, com o prazo que você definiu. E aí, o risco que é de você tomar uma decisão errada, ele reduz significativamente. Porque você tem clareza do que, onde, quando você vai precisar, quanto você pode colocar e quando ele vai voltar para sua mão. A maior parte das perdas, ela acontece porque o investimento é ruim. O investimento ele não está alinhado com seus objetivos e metas. Então fique esperto nisso. Ter meta, ter clareza ajuda significativamente e reduz drasticamente a margem de erro que você tem ali dentro das suas operações. Bom, agora eu vou falar para você um pouco do jeito errado, né, que eu vejo muita gente fazendo e seguindo aí no mercado, ao longo dessa trajetória, dando aula particular, presencial, conversando com as pessoas sobre investimento, eu vi muitos cometendo erros comuns, que eu acho que é importante trazer aqui para você, até para você ter consciência e talvez você tenha até passado por algum deles e tudo bem, não tem problema. Agora que você está aqui, você já vai ter consciência e não vai mais cometer esse mesmo erro. Talvez cometa outros, mas faz parte do processo de crescimento e de aprendizado. Vamos lá. Investir apenas olhando a rentabilidade passada. Você não pode, em hipótese alguma, assumir que porque no passado um investimento deu um resultado, ele vai dar o mesmo resultado no futuro. Não existe isso. Garantia de rentabilidade passada se repetir no futuro é zero. E isso é um erro muito comum. Não é porque alguém fez uma operação e deu muito bom que você vai chegar lá e vai ter o mesmo resultado daquela circunstância, tá? Escolher os ativos sem considerar o prazo. Acontece muito. Tem um amigo meu, em uma das empresas que eu passei, a gente conversando, ele falou, cara, eu tô meio apertado agora, acabei de fazer uma mudança aqui para outro estado. Eu perguntei, né, pô, a gente entrou no detalhe ali se ele tinha reserva e tal. Ele falou, não, eu tenho uma reserva, mas eu acabei fazendo investimento. Eu não lembro se foi uma orientação de algum profissional, mas ele pegou e fez um investimento, pegou, colocou o dinheiro dele, uma alternativa ali de renda fixa, e o dinheiro dele ficou preso. Quando ele precisou acessar aquele dinheiro, ele não conseguiu cumprir, lidar, né, com aquela eventualidade que aconteceu, porque simplesmente ele escolheu um ativo, não tinha um objetivo claro, não sabia para que ele queria aquele dinheiro. No momento ele estava buscando a melhor alternativa de investimento, entende? Que vai gerar melhor resultado. E é isso que eu falo para você.
Então ele foi lá, focando no resultado, escolheu uma alternativa e na primeira eventualidade não teve como lidar e se apertou e começou a passar a embolar ali a vida financeira. Então, escolher um investimento desconsiderando o prazo aumenta muito, muito o risco de você ficar com o dinheiro preso no momento que você mais precisa. E não existe nada pior, porque você pode acabar tendo que entrar no ciclo de dívida, pedir dinheiro emprestado para outras pessoas, porque você tomou uma decisão sem ter um objetivo claro. Beleza? Mudar de estratégia a cada minuto. Você já fez isso? Ah, vou começar com uma estratégia A. Eu vou para o swing trade. Vou ser trader. Eu vou fazer a operação XPTO. Eu vou seguir a estratégia Value Invest. Eu vou seguir o Warren Buffett. Isso acaba gerando o risco de você ter prejuízo sem necessidade. Se você pegou uma estratégia, segue ela até o momento que você alcançar aquele objetivo. Mais uma vez, olha o objetivo, a importância de ter a meta clara na jogada. Então, pegou uma estratégia, segue, vai até ali o final. Pô, se chegando no final, você avalia o resultado. Poxa, cara, realmente não gerou o resultado que eu queria. E não está alinhado com o meu perfil de risco, por exemplo. E eu prefiro mudar de estratégia, eu vou buscar uma outra forma. E tudo bem, né? Não fica mudando no meio do jogo, entende? Porque isso pode trazer prejuízo para você sem necessidade. Não saber quando você vai usar o dinheiro. Cara, você precisa ter clareza de quando você vai precisar desse dinheiro. Tem que ter clareza, porque senão você vai ficar sem dinheiro no momento que você mais precisar. Então você precisa ter noção. Tem muita gente que fez isso e colocou dinheiro em um investimento errado e na hora que precisa não tem acesso. Essas atitudes, elas acabam transformando o investimento em um jogo de sorte, não algo estratégico, sabe? Que tem chances de ter resultado. Ele minimiza significativamente as chances de você conseguir ter um resultado positivo. Ah, mas falei aqui do jeito errado, né? São várias possibilidades, vários problemas. Mas, Murilo, e qual é o jeito certo? O jeito certo, a melhor forma de você escolher e tomar decisões de investimento é você definir objetivos claros. Para cada objetivo, você ter metas claras, ter metas para curto, médio e longo prazo. Então, aquele objetivo que é um objetivo de longo, você vai pegar ele, quebrar, fatiar e estabelecer metas de curto, médio e longo prazo. Para escolher um investimento, você precisa considerar um prazo. Prazo para quê? Para cada uma dessas metas. Você precisa ter uma data. Quando eu vou precisar do dinheiro? Quando eu vou precisar do dinheiro? Quando eu vou precisar de dinheiro? Isso tem que estar claro e martelando na sua cabeça antes de tomar a decisão. Quando eu vou precisar do dinheiro? Isso tem que estar muito claro. E isso vai fazer total diferença no seu resultado. Deixa eu te dizer, vai aumentar muito, drasticamente, o nível de assertividade do seu investimento. Sabe por quê? Vou te dar um exemplo. Quando você vai fazer uma operação de investimento, na renda fixa que seja, você tem aí 5, 10, 20 mil reais para fazer um investimento, ou um valor aqui para fazer um aporte. Quando você vai lá no aplicativo do banco, no site da corretora, e você olha lá um ativo de renda fixa, ele vai ter uma data de vencimento. O que é essa data? Que é a data que quando o dinheiro vai liquidar, ou seja, ele vai cair na sua conta, vai voltar para você corrigido com juros combinados, certo? Então você tem que ficar muito esperto. O seu prazo para alcançar sua meta, seu objetivo, tem que estar alinhado com a data de vencimento do seu investimento, um pouquinho antes, de preferência, para você ter uma margem, entende? Então o dinheiro vai cair, retornar e você vai realizar na sequência o seu objetivo. Essa é a ideia. E isso vai fazer com que você seja muito mais assertivo, tá? E não passe perrengue, porque eu conheci algumas pessoas que passou perrengue. Acompanhar o processo, não o barulho de mercado. Você precisa ter, com a meta bem definida, você consegue separar o que é barulho do mercado
e qual é o impacto que aquilo ali realmente está gerando nos seus investimentos. Você precisa olhar, entender e ler o mercado e ao ter prazo, estar confortável e tranquilo com a decisão que você tomou, vai ficar muito, mas muito mais fácil, muito mais leve o processo de investimento. E vamos lá, eu trouxe aqui o Mão na Massa, algo para você colocar em prática ainda hoje, para você ter mais liberdade. Vamos lá, pega papel e caneta, já deixa aí no cantinho, aí você vai responder algumas perguntas. A primeira pergunta é: para que você quer investir? A segunda pergunta: quanto tempo você vai precisar desse dinheiro? E a terceira pergunta é: quanto de dinheiro você precisa acumular? Essas são as 3 perguntas básicas que você precisa responder aí para ter mais clareza e direção nos seus investimentos. E na hora de investir, escolher uma alternativa, você vai definir o que e o porquê. Qual é o investimento, qual é a alternativa, o que você vai fazer e por que você está tomando aquela decisão. Esse passo simples muda e reduz significativamente a quantidade de opções que você tem para investir. A tomada de decisão, ela fica muito mais fácil, muito mais tranquila, e a qualidade das suas decisões, de seus investimentos, eleva-se exponencialmente. E para finalizar, definir metas não é burocracia. Ela separa quem investe com estratégia de quem investe deixando o dinheiro no mercado, esperando que dê certo, deixando que a sorte faça o seu trabalho. Então, mais importante do que você ter metas e objetivos muito claros é você ter dinheiro sobrando para investir. Se a sua vida financeira neste momento ainda está bagunçada, eu vou deixar um vídeo para você em algum lugar para você acessar e que ele vai te ajudar a fazer sobrar dinheiro. Beleza? Te vejo nesse vídeo. Já deixa aqui o seu comentário, já compartilha com seus amigos, familiares, e se você não deu seu like ainda, por favor, deixa o like e se inscreve para o YouTube entender que isso aqui é relevante e me ajudar a escalar e entregar esse conteúdo para impactar ainda mais a vida de outras pessoas. Beleza? É isso e até o próximo.